Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui todos os dias. Aqui eu tenho esse compromisso de estudar diariamente. Eu me comprometi a gravar todos os dias para vocês um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima e evolução moral, para que a gente tenha a verdadeira sabedoria, que é o conhecimento colocado em prática, para que a gente estude e entenda o que é que Deus, a vida, espera da gente enquanto encarnados aqui, qual é o caminho que a gente tem que trilhar, qual é o caminho seguro, qual é o caminho à luz do Evangelho, para que a gente se torne pessoas melhores. Estamos no meio da transição planetária e quem vai fazer a transição somos nós. Nós precisamos fazer a nossa transição de pessoas em regeneração, de pessoas necessárias, necessitadas de provas especiais, e provas e expiações para pessoas em regeneração. E como é que a gente faz isso? Se melhorando, se aperfeiçoando, evoluindo intelectualmente, moralmente. Então, o objetivo aqui é compartilhar com vocês aquilo que eu tenho para oferecer. É o meu processo de aprendizagem. Eu não venho aqui como especialista de forma alguma, mas eu venho aqui contribuir para a leitura dos livros. É a minha opinião pessoal, sujeita a erros e enganos. Espero que vocês gostem. Então, a leitura de hoje é do livro Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E um tema que eu acho que é muito adequado a todos nós. Quem nunca teve problema na família? Família, família, papai, mamãe, titia, já dizia Titãs. Então, assim, qual é o papel espiritual das famílias para a gente enquanto encarnado? Família é escola de alma. É na família que a gente se transforma, é na família que a gente coloca o amor acima de todas as diferenças. É aqui que a gente resolve as nossas contendas, é aqui que a gente se reajusta para o passado. Mas vamos ver o que a Joana falou aqui sobre a família. Lição número 20, capítulo 20, Laços de Família. Um lar na Terra é um bendito laboratório para as experiências inabordáveis da evolução do espírito. Por sua vez, a família constitui o campo sublime de realizações intelecto-morais, no qual ressurgem os labores que ficaram interrompidos pela imprevidência e agressividade, aguardando futura regularização. Isto porque ninguém desrespeita os soberanos códigos da vida, sem que não seja chamada a reparação inadiável. Então, é dentro da família que a gente vai fazer as reparações mais sérias que a gente tem. Em face do largo processo reencarnatório, a simbólica escada bíblica de Jacó, olha, para quem não sabe, no qual os insucessos não poucas vezes superam os êxitos nas atividades empreendidas, é muito mais fácil a gente falhar aqui na Terra do que a gente ser bem sucedido, tá? A maior parte de nós falha. Não em todas as provas, mas na grande maioria. A gente é muito seduzido, as nossas paixões nos levam a caminhos errôneos, as nossas fraquezas, a nossa falta de coragem, a nossa desconexão com o nosso eu superior, com o nosso espírito, leva a gente para caminhos errôneos e faz a gente não fazer aqueles resgates que a gente deveria fazer, além de, pior ainda, adquirir novos débitos. Então, um processo reencarnatório no qual os insucessos não poucas vezes superam os êxitos nas atividades empreendidas. Ei-los que retomam a fim de se realizarem os indispensáveis ajustamentos, com novas programações para o futuro. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, falou, então tá, não deu certo, vocês não quiserem fazer as pazes, então vão nascer na mesma família, como irmãos, como pais e filhos. Vamos ver se vocês não vão aprender a se amar. O lar, em consequência, e a família tornam-se educandários de excelente qualidade para os ajustes e reabilitações dos agressores de quaisquer natureza. Na consanguinidade, portanto, encontram-se os laços que vinculam os espíritos uns aos outros, proporcionando-lhes a convivência necessária para a aprendizagem de comportamentos saudáveis, ao tempo em que faculta o desenvolvimento dos valores adormecidos, assim como das possibilidades de serviço autoiluminativo com vistas ao progresso da sociedade. Então, aqui as relações de sangue elas são muito fortes, aqui a gente aprende
a superar, a gente aprende a sublimar, a gente aprende a perdoar. Família a gente não escolhe, né? Amigos a gente escolhe, família a gente não escolhe. Família a gente recebe aquela que a gente precisa, é a necessária para a nossa evolução. Por isso, o lar é a primeira escola da vida física e a família é o mecanismo superior para a valorização dos tesouros da harmonia. Nesse santuário de bênçãos que é o lar e nesse convívio familiar, inimigos acercam-se atados pelos recursos genéticos que estabelecem os impositivos da fraternidade. Embora as lutas prossigam, não poucas vezes, acirradas, limando arestas até o momento em que se possa triunfar sobre a animosidade, perdoando-se reciprocamente e passando-se a amar e compreender. Então, sabe aquele parente que você fala assim, nossa senhora, eu vou fazer de tudo para não ter que voltar com ele. Quando a gente ficar com esse pensamento assim, estou suportando a pessoa, a gente vai voltar com ela quantas vezes forem necessárias, até a gente aprender a amar. Porque nós em último caso, iremos amar uns aos outros incondicionalmente. Então, enquanto a gente ainda tiver com essa opinião, eu vou suportar a pessoa, é aí que a gente precisa conviver com ela mesmo. E a gente está ali limando as nossas arestas. Na sua intimidade, endividados volvem ao mesmo proscênio em cobranças vigorosas que os vínculos da carne, responsáveis pelo estreitamento da convivência, ensejam o diluir dos sentimentos de vingança e de malquerença. Algozes recomeçam sob a dependência de suas antigas vítimas, agora em situação diferente, a fim de recomporem os compromissos da vera fraternidade, instituindo o programa do bem comum em forma de edificação pessoal e coletiva. Então, os algozes de antes agora têm a tarefa de reajustar e reconduzir ao caminho do bem aqueles que antes ele desviou do caminho. Pais e filhos que foram comparsas em erros ou se fizeram adversários sistemáticos, novamente defrontam-se sem justificação válida para a postergação do dever de união e de paz, de reajustar aqueles erros do passado. Amantes traídos e traidores do sentimento afetivo reaparecem em carência e vivenciam o vazio existencial, incompreendidos e desolados, aprendendo respeito ao seu próximo e compreensão em torno da solidariedade que deve viver entre todos. Afeições dignificantes que foram perturbadas pela vilania dos desejos inferiores ressurgem na família, exigentes e aterradoras, em confusão de sentimentos que a desconcertam. Por isso, não se tem a família na qual se gostaria de estar, mas aquela que se torna necessária para a mais valiosa conquista da espiritualidade. Não há nada por acaso, Deus não erra jamais. Se a gente está com uma família que não nos compreende, ou que a gente não se sente adequado, alguma coisa a gente tem para aprender com aquela situação. A gente não lembra do passado, mas a gente tem uma breve lembrança, tem como saber como foi o nosso passado através das experiências do presente. Mas a gente está num lugar onde a gente não se sente tão bem como gostaria de estar, é porque ali tem um trabalho de Deus de reajuste da lei divina, ainda mais laços de família, laços consanguíneos, é aí que a gente tem que aprender a amar mais. E tem um ditado que eu gosto muito, que filhos, parentes, família de um modo geral, a gente tem mania de estar perto das pessoas só quando elas merecem, né? Mas família, quando menos merece, é quando mais precisa de ajuda. É quando nós, como família, a gente tem aquela atribuição moral de poder encaminhar as pessoas ao bem, de ajudá-las, de auxiliá-las para que elas encontrem a própria luz, para que elas encontrem o seu caminho e desenvolvam a sua espiritualidade, para que despertem a sua consciência para as realidades mais superiores, sublimes. Então, não é porque o outro é um desafio que isso é motivo para a gente lavar as mãos. A família tem um vínculo muito forte. A família é a principal instituição de Deus. Através da família é a cozinha de Deus, é onde que ele mistura os ingredientes e transforma os alimentos num prato super saboroso. É onde a gente aprende a amar, é onde a gente aprende a querer bem, é onde a gente aprende a renunciar de si mesmo, a gente aprende a perdoar.
É aqui que Deus faz a alquimia dele em nós. É aqui que ele faz a obra dele em nós e através de nós. Que a gente aprenda a ser grato pela nossa família do jeito que ela é, ao invés de querer exigir uma família perfeita. Porque se a gente não tem a família que a gente gostaria de ter, não existem vítimas. Deus é muito sábio, Deus não erra nunca. Então é porque a gente tem que parar de sair desse lugar de vítima e compreender que alguma coisa tem para a gente aprender ali naquela lição. Lares, pois, desagregados e famílias turbulentas são as consequências da conduta de cada um dos seus membros, se não nessa vida, nas vidas passadas. Ora unidos para refazimento das emoções, conquista da harmonia, respeito pelo equilíbrio, superação do egoísmo. Não maldigas o ninho doméstico que se desfez, deixando-te implume, sem abrigo. Não lamentes a orfandade, nem a solidão por onde transitas no rumo da imortalidade em triunfo. Muitas vezes a pessoa não soube dar valor à família que tinha, se matou, ou não valorizou, abandonou a família, para que aprenda a valorizar a família nessa vida bem órfã, para que aprenda a dar valor àquilo que tinha e não se importou quando tinha em outras vidas. Recomeças a jornada terrestre em condição de dor e de provação, por imperiosa necessidade de reeducação. Evita reclamar os tormentos domésticos na família que Deus te concedeu para crescer moralmente. A gente sempre tem algo a agradecer, que a gente aprenda a exercitar a gratidão no ambiente familiar, por mais difícil que seja. A gente sempre pode agradecer. Faze jus a todos esses desatinos que te aturdem, pois que são os frutos ácidos do teu comportamento anterior. Quando poderias ter edificado a harmonia e a fraternidade em volta dos teus passos, havendo preferido a dominação e a perversidade em relação aos outros. Então, se hoje as coisas não estão do jeito que você gostaria, porque no passado você fez escolhas erradas, nós fizemos escolhas erradas. Então, não é para reclamar. É para a gente aceitar com a resignação e procurar se transformar, ser o melhor que a gente der conta de ser. Não refregas das lutas ásperas, abençoa o filho ou a filha ingratos que te crucificam moralmente, mediante doestos e acusações indevidas. Eles ainda não identificaram os teus ensinamentos nobres, somente recordando-se da infame conduta que antes te permitistes em relação ao compromisso que mantivestes. Se lutaste por educá-los da melhor maneira possível ao teu alcance, e não conseguiste mudar-lhes o comportamento que prossegue cruel, ama-os a si mesmo, de modo que mantenhas a tua consciência em paz como decorrência do dever retamente cumprido. Faça a tua parte. Para de querer que os outros mudem para que você mude, cada um fazendo a sua parte. Nós vamos responder pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Quem está estudando aqui somos nós, não é o outro. Se o teu nubente ou parceiro, masculino ou feminino, fere-te e desconsidera-te, apiada-te da tua crueza, permanecendo em atitude de auxílio, silenciosamente e com paciência. Se a hostilidade e a revolta no corpo que gerastes, magoa as tuas emoções superiores da mãe, né? Se a hostilidade e a revolta no corpo da mãe, a hostilidade e a revolta da mãe, que é o corpo que te gerou, magoa as tuas emoções superiores, os seus sentimentos mais nobres, oferta-lhe a compaixão, não descoroçoando na arte de compreender e auxiliar. A verdadeira família, sem dúvida, é a espiritual. O grupo físico que se reúne no teu lar constitui oportunidade reeducativa para o teu processo de evolução. Encontrarás familiares queridos em outros clãs que gostarias estivesses contigo, mas por enquanto ainda não os mereces. Tem paciência e confia no amanhã. Corrige a plena retaguarda, a fim de que possas voltar a percorrer essa mesma estrada sem dificuldade no futuro. Vamos fazer nosso trabalho bem feito agora, para que no futuro a gente tenha oportunidades melhores, né? A gente não tem que passar pela mesma experiência dolorosa novamente. Cada membro do teu lar é uma gema preciosa que Deus te concede para lapidação, a fim de que a grandeza que ele dorme sobre a ganja seja desvelada e possa brilhar ante qualquer claridade que a atinja. Esforça-te por amar a tua família, por mais avessa que seja o seu sentimento de ternura,
não deixando que o teu lar esfalece-se, mesmo que os rudes camartelos das discussões e ressentimentos golpeiem-no de contínuo. Então, é para a gente se esforçar para amar. A gente nasce no ambiente familiar para a gente aprender a amar uns aos outros. Nós vamos ter que conviver, então que a gente procure ser o melhor para fazer a melhor convivência possível. Há sim famílias consanguíneas que reúnem espíritos queridos, que se amam e se ajudam. Claro que tem. Mas isso não constitui regra geral. É mérito desses espíritos que já passaram por suas provas no passado, que fizeram boas escolhas e agora podem estar num ambiente de união, de fraternidade. A fim de que a fraternidade alcance grupos distantes, as divinas leis propõem as experiências dolorosas, normalmente nos grupos familiares, de modo que a paciência e a misericórdia substituam a traição e o ódio, a indiferença e a crueldade, que um dia, no passado, afastaram os espíritos que se deveriam amar, levando-os a graves dores e perturbações. Os laços, pois, de família são de estrutura espiritual. No entanto, mediante as reencarnações felizes, nas quais se resgatam velhos compromissos, surgem o amor e a bondade para os unir definitivamente. Eis porque Jesus, admoestado pelos amigos a respeito dos familiares que o buscavam, tentando interromper-lhe o ministério, interrogou-o esclarecendo: quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? A sua era e é, pois, a família universal. Assim, Jesus não errava, né? Porque ele falou, quem são meus pais, minha família está aqui, é porque a família dele era a família universal. E um dia todos nós iremos ter que aprender a nos amar como os irmãos, uma pessoa distante, uma pessoa da nossa casa. Então, isso tudo é um trabalho para a gente poder aprender a amar os nossos semelhantes. É um processo de reajuste que a gente tem. E se o presente não está legal, é porque no passado a gente fez escolhas equivocadas. Se a gente quiser um futuro melhor, que a gente construa o nosso presente melhor agora, abrindo mão de sentimentos equivocados para colocar o amor, o perdão, a paciência, a compaixão como mola mestra dos nossos relacionamentos, para que a gente possa colher coisas melhores lá na frente, né? O sucesso da colheita está na boa semente. Então, que a gente saiba plantar boas sementes agora, para que a gente tenha uma colheita adequada lá na frente, se a colheita que a gente está tendo agora não nos deixa felizes. Mas é claro que existem famílias onde os espíritos se reúnem por afinidade. Estamos num período de transição planetária, existem locais de regeneração, onde as pessoas já se gostam muito e se auxiliam, se amparam, mas existem também aqueles onde ainda existem muitas provas e expiações para ser erros a serem reparados, dívidas a serem quitadas, não com Deus, não com o outro, mas com a consciência, para que as pessoas sigam em frente nessa caminhada evolutiva. Então, sempre agradeça a família que você tem, por mais difícil e complicada que ela seja, porque lá é onde exatamente na sua necessidade, você tem a família adequada, proporcional à sua necessidade de evolução. Nós somos, os outros são o nosso espelho. Então, se o que você vê nos outros não te agrade, comece a olhar para dentro e ver o que está refletindo de você nos outros. E se você quiser mudar, que a situação se transforme, pare de culpar os outros e comece a melhorar a si mesmo. Esse é o verdadeiro trabalho de reforma íntima. E agradeça sempre a família que você tem. Porque família é a escola de alma. E é a coisa mais sagrada que existe na face da Terra. Então é isso. Já dizia os 10 mandamentos, né? Honrai teu pai e tua mãe. Família é família. Sem a nossa família, a gente não seria nada, por mais difícil que ela seja. Então é isso, espero que vocês gostem, deixem aí seus comentários, curtem, comentem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês.